Há 4 meses atrás eu fiz um vídeo sobre esse irrigador oral que eu estou indicando para os meus pacientes. E depois desse período agora eu vou fazer um novo vídeo falando mais sobre ele, dizendo algumas alterações que eu fiz no uso do dia a dia e também dar meu feedback, o que eu estou achando, e também falar também alguns pontos importantes que alguns pacientes chamaram a atenção. E tem um que é muito importante que eu vou falar no final, que você tem que evitar, que é um erro muito comum que eu vejo acontecendo no meu consultório. Então fica aqui nesse vídeo, vai entender exatamente tudo e o que nesse irrigador oral pode te ajudar. Naquele vídeo anterior, eu tinha recomendado começarem com essa ponta desse irrigador oral, que é uma ponta que é como se fosse uma escova. Tá vendo que tem essas cerdas daqui, que ela realmente é bem mais fácil para você começar a higienizar e pegar o jeito do irrigador oral. Então você aperta aqui, troca a ponta, coloca essa. E nos primeiros dias eu recomendo realmente usar ela, selecionando aqui no modo, né? Você aperta esse botão, seleciona no modo soft, esse modo suave. E aqui embaixo ele mostra o indicador da bateria, que é algo que realmente eu pouco carreguei nesses 4 meses, eu devo ter carregado umas 3 vezes no máximo. Dura bastante a bateria. Então começa usando nesse modo, foi o que eu passei no vídeo anterior. Vai passando ali em todos os dentes, até você pegar o jeito da água, porque no começo vai fazer uma lambança, mas depois, com o tempo, você vai pegando o jeito. E o que eu passei? Passaram uns dias, eu já notei que isso não era o suficiente. Eu já tinha pego o jeito e já não estava limpando tão bem quanto eu achava que poderia ser. Então o que eu fiz? Continuei com essa ponta da escova e mudei. Você vai apertando aqui, eu mudo o modo, ó, e mudei para o modo normal. E continuei com essa escova. O modo normal um pouco mais forte. Só que essa escova, a água, ela sai, mesmo assim, ela sai um pouco mais fraca. Por isso que o modo normal, ele consegue higienizar bem usando essa cerda daqui, essa ponta com a escova, né? Então, usei esse modo, fiquei mais uma ou 2 semanas. Até que já tinha pego o jeito e achei que realmente dava para higienizar melhor. E aí eu fiz um teste com a outra ponteira. Essa ponteira padrão, né? Que é esse cabo de plástico aqui, ó. Ele é um cabo todo de plástico, tá vendo? E ele realmente higieniza muito bem. O padrão deles, ó, seria o modo normal. Então você vem, encaixa ele aqui. E aí o que eu fiz? Muda. Esse sim, você coloca no modo soft. Bota no modo soft, é suave, né? E vai usando ele. Esse modo suave com essa ponteira, eu diria que seria o modo, como se fosse o modo normal. Que ele não faz um jato muito fraco, não. Um jato bem normal mesmo. Não é algo. Algumas pessoas me perguntaram se não era muito forte. Eu acho que não. O modo soft, ele realmente não é muito suave. Mas ele é um modo ali quase que padrão. Então dá para usar tranquilamente. Não vai machucar a sua gengiva. Pode acontecer como aconteceu comigo quando eu comecei a usar essa ponteira no modo suave, quando eu mudei, né, saí daquela cerda para essa. Eu fui passando daí, tinha uma ou outra região que sangrou um pouco. Isso é normal, porque eram regiões que às vezes estavam um pouquinho inflamadas, que não estavam às vezes higienizando tão bem com aquela escova, com a outra cerda, outra ponta, e com essa aqui estava começando a higienizar um pouco melhor. Então achei que esse é o modo realmente para você ficar usando para longo prazo. O modo soft com essa ponta aqui de plástico. Ela consegue higienizar muito bem. E esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que acontece bastante no consultório, né? Os pacientes às vezes chegam e falam: eu comecei a usar tanto fio dental quanto irrigador oral, e falam: começou a sangrar, aí eu parei e não usei mais. O que eu passo para os pacientes sempre é o seguinte: a mentalidade que você tem que ter é exatamente o oposto disso. A partir do momento que você passou o fio dental ou o irrigador oral e sangrou em alguma região, aí mesmo você tem que higienizar ainda mais, porque é sinal que aquela região está um pouco inflamada. Então, se você para de usar, vai acumular mais placa, vai inflamar mais ainda, aí você vai entrar num ciclo que pode ter uma doença periodontal. Então, a partir do momento que você usou, sangrou, opa, tem que usar mais ainda ali para limpar ainda mais. Essa tem que ser a ideia. Fazendo isso, depois de alguns dias, o sangramento provavelmente tende a parar, porque a gengiva consegue se recuperar. E aí sua gengiva vai ficar saudável. Então, sempre quando sangrar, fique atento que tem que cuidar ainda mais dessa região. Não parar, porque acontece muito no meu consultório isso. Eu tenho muito esse feedback. Outro ponto bastante importante que você tem que usar nele é que esse irrigador oral, uma das vantagens dele sobre o fio dental, é lógico, para quem usa
tem muita coroa, ponte fixa, implante, sem dúvida, o irrigador oral ele vai higienizar muito melhor a remover a placa ali na gengiva do que o fio dental. Para quem tem doença periodontal, porque já está com muita retração na gengiva também, ele é bem mais eficiente do que o fio dental, vai conseguir higienizar muito melhor. Ele vai jogando um jato de ar e água com pressão, então ele vai entrando exatamente ali por dentro da gengiva e espalhando. Então, se você está com algum desses problemas, sim, o irrigador oral é excelente, vai higienizar melhor do que o fio dental. Se você não tem nenhum problema de gengiva, está bem saudável, não tem muitas coroas, implante, nada disso, aí fica a seu critério, dá para usar tanto fio dental quanto irrigador oral. Eu prefiro usar o irrigador oral por praticidade, eu consigo passar o irrigador oral muito mais rápido do que o fio dental e eu sinto que limpa um pouquinho melhor. Então, realmente, eu tenho recomendado bastante para paciente, às vezes, que não gosta de usar fio dental, que não quer, ou tem dificuldade e pega também psicomotora para passar o fio dental. Nesse caso, o irrigador oral é muito bom. E lembrar de passar sempre na parte de fora, que é o principal, e depois vem na parte de dentro. Passando em todas as faces, tanto nessas faces de fora, quanto na parte de dentro, para limpar toda essa superfície. E outro ponto interessante que o irrigador oral tem de vantagem sobre o fio dental é a questão do estímulo da gengiva. Esse jato de ar e água que passando ali na gengiva faz um estímulo que gera uma reparação tecidual. Já tem diversos artigos mostrando que realmente isso é eficiente para quem tem doença periodontal. Ele consegue, então, com esse estímulo, fazer uma recuperação da sua gengiva. Então, esse é outro ponto muito interessante para usar o irrigador oral para longo prazo. A ideia é o quê? Principalmente, pode usar uma vez ao dia. Escova os dentes antes de dormir, principalmente. Escovou, pega o irrigador oral, passa ali rapidinho, em torno de 1 minuto, assim, você já conseguiu limpar tudo bem certinho. E o feedback que eu tenho desse aparelho, excelente, não deu nenhum problema, 4 meses, está funcionando muito bem. E as alterações que eu tenho só passar desse feedback é isso. Usar sempre começa com esse modo da escova, no soft, depois a escova pro normal. E aí depois, quando já tiver pego o jeito, essa ponta de plástico, que é mais fina, no modo soft. Vai estranhar um pouquinho, vai achar que realmente vai fazer um pouco mais de pressão, pode ser que sangre um pouquinho uma outra região, mas não se preocupe. Esse modo soft, ele consegue limpar bem, sem machucar a sua gengiva. Então pode usar, se sangrar porque estava inflamado. Então continua passando ali, que com o passar dos dias a tendência é isso melhorar. Tipo, não melhorou, teve algum outro problema, aí sim, você tem que procurar seu dentista para explicar, para ver direitinho o caso, o que está acontecendo, mas a princípio sim, isso já é o suficiente para melhorar. Então o vídeo de hoje foi isso, foi só para dar um feedback e essas novidades que eu estou adicionando no uso dele. Eu vou deixar aqui na sequência o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse irrigador oral, onde eu mostro exatamente como que ele funciona, como que você monta ele, coloca, adiciona água, passa algumas informações iniciais e passo bem como você deve começar usando, né, para depois ir evoluindo até chegar nesse ponto que eu te falei aqui. Então foi isso, se gostaram, deixem um like aqui, escrevam no comentário qualquer dúvida que tenham que eu vou estar sempre respondendo. Até a próxima.